Olá, o meu nome é Alan e hoje eu vou continuar falando sobre o assunto de transporte de hemocomponente. Como nós falamos no vídeo anterior, o transporte de hemocomponente é um processo que é comum dentro dos serviços de hemoterapia e é um processo que, para ser realizado, nós precisamos tomar alguns cuidados. E esses cuidados visam proteger a integridade do hemocomponente e garantir que eles conservem as suas propriedades terapêuticas para que o meu receptor possa atingir o resultado esperado durante uma transfusão. E a legislação define alguns critérios para que esse transporte seja realizado. Então, uma das maneiras de você começar a definir qual a quantidade de gelo, quantidade de bolsas que eu posso transportar, o tempo máximo de transporte, eu preciso usar uma ferramenta da garantia da qualidade, que seria a validação. Esse processo de validação ele serve tanto para eu fazer a aquisição de um novo equipamento, tipo uma caixa térmica, como para garantir o que eu já estou usando. E nesse sentido, em relação à validação, eu gostaria de definir esse conceito e eu vou usar duas referências, uma da RDC 210, e ela diz que a validação é um ato documentado que atesta que qualquer procedimento, processo, equipamento, material ou sistema conduz aos resultados esperados. E a resolução 2606 diz que a validação é um processo estabelecido por evidência documentada que comprova que uma atividade específica está em conformidade com as especificações pré-determinadas e atende aos requisitos da qualidade. Em outras palavras, a validação seria um ensaio assistido, onde eu vou reproduzir um processo que eu estou querendo validar e, através dessa reprodução, eu vou coletar dados que, no final, permitam que eu consiga tirar uma conclusão e dar um parecer a esse processo que eu acabei de validar. Então, eu vou reproduzir esse ensaio, eu vou coletar os dados do meu ensaio e eu vou documentar isso para que, no final, eu possa dar um parecer e estabelecer um padrão de processo dentro do serviço. Qual é a importância disso? A importância se dá pelo fato do transporte expor o componente a variações de temperatura que compromete a sua qualidade, se estiver fora do controle, e isso pode provocar uma lesão de transporte e comprometer a eficiência terapêutica da minha bolsa. A legislação que nós temos define algumas etapas nesse processo de validação. Ela diz que eu tenho que ter alguns fatores que devem ser verificados, que seria o intervalo da temperatura durante o transporte, a temperatura ambiente, a eficácia do meu isolante térmico, o tempo do transporte, que deve considerar os imprevistos e os possíveis atrasos que podem acontecer. A portaria de consolidação, ela determina algumas características e alguns critérios para cada tipo de componente, dizendo qual substância resfriadora eu devo utilizar, o tempo máximo de transporte e em quais condições esse componente deve ser transportado. No caso, por exemplo, o concentrado de hemácia, ele deve estar entre 1 e 10 graus Celsius, o plasma fresco e o cryo deve se manter congelado e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu devo fazer para executar a validação é definir um protocolo de validação. Nesse protocolo, eu vou desenhar aquilo que eu espero e obter no final do meu ensaio. Eu vou realizar um ensaio assistido, controlado, onde eu vou estar coletando dados. Então, eu tenho que definir um protocolo de que dados eu vou precisar, de quais os parâmetros que eu vou observar, como que eu vou realizar isso. Então, uma sugestão que eu faço, e eu quero destacar que isso é uma sugestão, cada serviço deve desenvolver o seu protocolo, assim como futuramente eu vou falar sobre o formulário, é uma sugestão, não é uma regra. E nesse caso aqui eu estou usando um protocolo baseado até mesmo no processo de validação do Hemocentro de Ribeirão Preto. No final eu vou até citar as referências que eu estou utilizando. E nesse caso aqui, a sugestão seria, nesse protocolo, conter o tipo de componente que eu estou validando, eu devo especificar, a quantidade de hemocomponente, qual seria a carga máxima, a carga mínima que eu consigo fazer esse transporte, porque a gente sabe que se você coloca uma quantidade abaixo
do determinado, eu posso ter uma temperatura saindo da faixa, e se eu boto uma quantidade excessiva de hemocomponente, eu também não consigo controlar a temperatura máxima. É importante eu definir a temperatura de cada hemocomponente que eu estou transportando. Em seguida, eu vou definir a temperatura das substâncias resfriadoras, e isso aqui é um ponto interessante, porque como eu falei no vídeo anterior, às vezes nós criamos o hábito de dizer que a plaqueta não precisa de nenhuma substância resfriadora, e isso não é verdade, porque dependendo da cidade onde esse componente é transportado, e se ele não é transportado dentro de um veículo com a temperatura controlada, a gente observa que a temperatura sai da faixa, e uma sugestão até é tentar fazer a validação com um gelo refrigerado e não congelado. Ele ficaria dentro do refrigerador, e é uma maneira de você tentar validar sem que a temperatura da caixa fique muito baixa. A característica das embalagens, então, eu defino aqui que tipo de embalagem que eu vou utilizar, se dentro da minha caixa eu preciso botar um saco plástico para não danificar o rótulo da minha bolsa, para caso surja alguma umidade, o tempo previsto para cada transporte. Então, se o transporte que eu executo ele demanda um período de 1 hora, eu preciso ter no protocolo que aquele processo garanta a temperatura por um tempo mínimo de 1 hora, considerando, obviamente, imprevistos e atrasos. As condições climáticas, aí cada serviço verifica se é necessário validar no verão e no inverno, dependendo da condição climática. O meio de transporte que eu estou utilizando, como eu disse, isso interfere bastante, porque se eu estou carregando no baú de uma moto, obviamente a temperatura ambiente será muito maior. E esse processo tem que ser reprodutivo. Eu, ao término da minha validação, eu preciso garantir que quando a pessoa que estiver executando esse processo, ela siga os passos que foram determinados e ela obtenha o mesmo resultado. E, obviamente, esses processos devem estar definidos num POP, né? Um POP de validação, para que isso possa ser aplicado em outros equipamentos. Partindo desse princípio, nós passamos agora para os instrumentos que eu utilizo para validar. Então, nesse processo de validação, eu preciso monitorar a temperatura que está acontecendo dentro da caixa e fora da caixa. Então, eu preciso de um instrumento. Nesse caso aqui, eu estou expondo um instrumento de um termômetro Penta, ele tem 5 sensores. Isso é uma forma de validar. Nós precisamos ter no mínimo ali 2 sensores dentro da caixa e um fora para poder fazer um monitoramento melhor. Se pudesse de 5 sensores, ajuda. E uma outra opção seria um instrumento de monitoramento contínuo. Esse instrumento ele tem uma eficiência muito boa, porém nem sempre o serviço consegue dispor de um equipamento desse. E um instrumento de um termômetro a laser. Esse instrumento ele é útil para eu poder verificar a temperatura que está a minha bolsa quando eu estou dentro da caixa e a temperatura até mesmo do gelo que eu estou utilizando. Em um dos serviços que eu trabalho, nós tivemos uma experiência de quando eu colocava uma placa de gelo rígido numa temperatura de menos 30 graus, nós tínhamos um resultado que não era satisfatório para a proposta inicialmente, e aí nós utilizamos o gelo a menos 80 graus Celsius. E aí sim o resultado foi dentro daquilo que nós buscávamos. E é importante você medir a temperatura do gelo, porque embora ele esteja congelado, você tem que saber exatamente a temperatura que ele está. Então é um instrumento útil para fazer a validação. E aqui eu gostaria de fazer uma definição interessante. Para eu fazer a validação, eu uso instrumentos de medição e é importante que esses instrumentos estejam calibrados, até mesmo para eu validar o próprio termômetro que vem na caixa térmica. A caixa térmica possui um termômetro acoplado, geralmente de máxima e mínima, que é o ideal, e eu preciso validar tudo isso. E então, o que seria a calibração? A calibração é diferente da validação e é comum as pessoas confundirem calibração com ajuste e manutenção. Eu falar que vou calibrar um equipamento não significa que eu vou ajustar ele, simplesmente, e aqui nós temos uma definição do Inmetro, né, que diz o seguinte, que a calibração é um conjunto de operações que eu vou realizar sob condições especificadas, e o que eu vou obter? A relação entre o valor indicado por um instrumento de medição e os valores correspondente das grandezas estabelecidas por padrões. O que seria isso? Se eu vou fazer a calibração do meu termômetro Penta, por exemplo,
Eu vou enviar ele para um laboratório especializado em calibração e lá eles vão comparar a temperatura que o meu termômetro está informando com a temperatura de um padrão pré-estabelecido que o laboratório possui. E eles vão fazer várias operações em cima disso. No final, vai ser concluído se aquele termômetro que eu estou utilizando realmente está informando a temperatura real de acordo com o padrão estabelecido. Então, um equipamento, um instrumento calibrado é um instrumento que retrata verdadeiramente a realidade daquilo que nós estamos medindo. Então, se eu tenho um equipamento que está descalibrado, eu preciso fazer a manutenção dele. Então, a calibração ela não vai corrigir ou consertar aquele instrumento, ela simplesmente vai dizer se ele está correspondendo ao valor que eu preciso. Muito obrigado pela atenção. No próximo vídeo eu vou estar dando continuidade e nós vamos falar sobre os registros desse ensaio. Obrigado e até o próximo.